Luiz Felipe Pondé é colunista do jornal Folha de São Paulo e comentarista do jornal Cultura. É doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, com pós-doutor nas universidades de Tel Aviv, de Israel e de Gießen, na Alemanha. Coordenador do curso de filosofia e vice-diretor da Faculdade de Comunicação e Marketing da FAAP, também é professor convidado da Universidade de Marburg, na Alemanha. Luiz Felipe Pondé é autor dos best-sellers Contra um Mundo Melhor e Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Com a palavra, Luiz Felipe Pondé. Bom dia, eu agradeço o convite do Fórum da Liberdade. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra. Quando eu soube que eu estava no fórum, na mesa de saúde, eu me perguntei, a medicina não para de me atormentar, porque muitos sabem que eu fui para a filosofia depois de fazer a faculdade de medicina, desisti da medicina, e a fala há pouco do colega, do José, me lembrou, porque no primeiro ano de medicina eu perguntei para o meu professor, numa aula de imunologia, como é que o paciente via o fato que ele estava indo em direção ao nada, quando estava terminal, e o professor disse para mim que eu estava na aula errada, eu devia ir para a aula de filosofia, porque um médico decente não se pergunta isso, né? O que o paciente pensa diante do fato que ele está indo em direção ao nada. E, ouvindo agora a apresentação do José, eu percebo que talvez, em algum momento, a gente jamais irá em direção ao nada. E isso é uma questão que me leva ao meu foco inicial, né, do que eu queria falar com vocês, que é interessante, porque essa última fala do que a gente chama em filosofia de pós-humanismo. E é claro que nós podemos pensar em liberdade de várias formas. A gente pode pensar em liberdade de uma forma mais radical, como a gente fala em filosofia ontológica, a ver com o ser, e nesse sentido a liberdade da morte é uma forma de liberdade radical. Eu deixo de morrer, fico livre da morte. Isso é um sonho mítico do homem há muitos anos. Mas a primeira liberdade que eu havia pensado é mais a liberdade no âmbito político do Brasil, né? Da nossa discussão atual, e na mesa de medicina, claro, eu pensei numa certa presença que eu tive no debate por ocasião do projeto Mais Médicos e da discussão que eu fiz, a ver com uma percepção talvez um pouco mais de sociedade de mercado. Então, na realidade, eu acho que tem, sabe, eu fui para a filosofia vindo da medicina e da psicanálise. As minhas preocupações sempre tiveram a ver com indivíduo, natureza humana, psiquismo, moral. E eu fui sendo empurrado por tema da política, para a discussão política no país, inclusive no âmbito público, não porque eu quisesse, mas porque eu fui percebendo que olhar para o debate político, do meu ponto de vista que eu estava, que era um ponto de vista eminentemente moral, né, de filosofia moral, o que eu sempre acho que o problema da esquerda é sempre um problema moral, no sentido de que é sempre uma questão de caráter, no final das contas. E aqui eu estou sendo super fiel à tradição filosófica de gente como Russell Kirk, Michael Oakeshott, autores chamados conservative em inglês, ou liberal conservative, que é sempre um problema moral, de caráter, né? De você... É porque é muito fácil, principalmente aqui no Brasil, o pensamento não liberal, como a gente diz no Brasil, o pensamento de esquerda, ele conseguiu um grande feito de marketing. Eu acho que isso é um problema para todos nós que não simpatizamos ou não pensamos que ele seja uma boa solução. Nós temos que enfrentar isso. E isso é o seguinte: o pensamento antiliberal ou de esquerda conseguiu no Brasil, e não só no Brasil, conseguiu colar em si
uma etiqueta que ele é humanista, que ele é do bem e que ele está preocupado com os seres humanos. E quem é contra esse pensamento, cabe a ele uma espécie de pecha de que é egoísta, anti-humanista, malvado e cruel. A gente pode empurrar isso para debaixo do tapete, a gente pode pensar que esse tema não existe, não é importante, mas isso é um fato. Grande parte da força que o pensamento antiliberal tem junto à população brasileira, inclusive de baixa renda, e junto aos mais jovens, é o fato de que, por uma série de fatores, e que, claro, o Rodrigo Constantino há pouco falava do Rousseau, que tem a ver com a história do Rousseau, né? O pensamento antiliberal e de esquerda, ele operou um deslocamento na história da filosofia que foi a passagem da expectativa de salvação, passou da teologia para a política. Jean-Jacques Rousseau é importante nesse lugar, porque ele conseguiu, pelo seu caminho bastante assistemático na filosofia, ele conseguiu deslocar a expectativa que se tinha até então da salvação pela graça, ou seja, pela teologia, para um lugar de salvação pela política ou pela revolução. É claro que não é o Rousseau que fez isso no quarto dele pensando sozinho. Isso tem a ver com o processo de revolução burguesa, ruína do sistema medieval, tem toda uma coisa por detrás disso e sustentando isso. Mas do ponto de vista da história da filosofia, dá para identificar facilmente isso no Rousseau. Com essa passagem da ideia de redenção, que se descola da posição teológica de Deus intervindo no mundo da graça e passa para a política, com isso a tradição de esquerda ou antiliberal, inclusive no Brasil, conseguiu trazer para si a imagem de que é do bem. E eu converso muito com alunos que eu não conheço, além dos meus alunos, que conversam comigo por causa da mídia e da Folha, da televisão e tal, e eles têm um sofrimento muito específico, que é o seguinte: como você pode ser liberal e não achar que você é do mal? Essa pergunta é uma pergunta séria. Como que você pode ser liberal e não achar que você é do mal? Eu acho que um dos principais desafios do pensamento liberal no Brasil, né, é conseguir se colocar no debate público em relação à tradição humanista. É, de alguma forma, conseguir retirar da esquerda a falsa imagem de que ela é humanista. Porque o ser humano... Obrigado. E isso você percebe facilmente porque se alguém ouve o nome desse fórum, o Fórum da Liberdade, com essa chave, digamos assim, da herança do Rousseau e da esquerda, ele vai dizer: mas como assim Fórum da Liberdade? Lá só tem gente que defende capitalismo. E capitalismo, por definição, é contra o ser humano. Eu acho que na realidade, eu acho que no Brasil a gente está precisando de mais capital no pensamento liberal. Está precisando de mais investimento no pensamento liberal. Eu tenho dezenas de jovens que estudam comigo, que se formaram comigo na universidade, fizeram mestrado, doutorado, desempregados e sem conseguir espaços para desenvolver o seu estudo, porque não conseguem entrar na universidade, e todos os think tanks importantes que existem no Brasil são pagos por grandes empresários, mas são todos de esquerda. E por quê? Porque, no fundo, o brasileiro não acredita em ideias. Ele acha que as ideias caem do céu, eu posso fabricá-las na minha garagem. Se eu resolver, eu leio um livro, penso numa ideia e começo a achar que eu já domino ela. E, nesse sentido, há uma diferença entre a tradição de esquerda no Brasil e a tradição liberal. A de esquerda, a tradição intelectual de esquerda no Brasil é profissional. A liberal é amadora. Ela não tem histórico, ela não tem contingente e ela não tem
praticamente nenhuma produção. E isso para nós é muito ruim, né? Isso não significa que você não tem jovens e pessoas interessadas nisso, mas é muito ruim. E esse problema de você aliar, digamos, o bem, grosso modo, à tradição de esquerda e o mal aos liberais ou de direita, isso você enfrenta cotidianamente na sala de aula. Os jovens vão dizer, será que eu sou mal porque eu penso assim? Eu sou egoísta? Sou cruel? Né? Ou mesmo no debate público, né? Um trabalho contínuo de você conseguir colocar em questão, falava-se há pouco em valores, né? Eu via na mesa anterior se falar em valores. Eu acho que, é claro que valor é um conceito na história da ética bastante recente, na história da filosofia. Mas eu acho que é um problema de valores mesmo, apesar de que eu acho que valores são uma coisa muito complicada. Na realidade, eles nos têm mais do que nós os temos, né? Eu acho que valor é que nem língua materna. Você aprende a falar a língua materna porque você está impregnado nela. Você não consegue escolher simplesmente e ir para casa com valor no bolso, ou seja o que for. Eu estou dizendo isso, o que eu vejo isso em relação, estou olhando aqui meu limite de tempo, em relação ao tema da saúde e ao problema dos mais médicos. Saúde é um dos terrenos onde você mais fala de valores humanistas sem precisar falar dele. Um ser humano que sofre, que tem dor, ou que passa fome, ele é um ser onde você está enxergando lá a finitude e a miséria, né? Questões como a sociedade de mercado no Brasil, ou como o pensamento liberal no Brasil, pode diminuir o sofrimento das pessoas, é uma questão essencial. E não é porque eu acho que dê para resolver o problema do sofrimento das pessoas. Uma das grandes vantagens que o pensamento de esquerda tem é porque ele é filosoficamente picareta. E ele é picareta porque ele não tem que lidar com a empiria. Não tem, assim, a menos que de fato a ciência vá nos livrar de nós mesmos, ou seja, ser pós-humanistas. Eu acho que esse é um debate interessantíssimo. Eu costumo ter esse debate em sala de aula com os meus alunos em discussão ética. Acho que é um debate interessantíssimo, né? Eu, pessoalmente, apesar de não trabalhar com isso, eu tenho a impressão que no momento que a gente não morrer mais, a gente vai ter uma série de problemas terríveis de quem não morre mais, né? E assim como a gente tem problemas de quem morre, agora a gente vai ter problemas de quem não morre mais. Porque eu acho que a vida, enquanto tal, não tem solução. O ser humano é um ser que se pergunta, que quer entender o porquê ele está aqui. Mesmo que a gente elimine o sofrimento no sentido de que a gente fique para sempre com 25 anos de idade, alguém vai se perguntar, afinal de contas, para que ficar com 25 anos de idade? Que bom era o tempo que as pessoas morriam, né? Então, assim, vai continuar a haver esse tipo de problema, né, de questão que aflige o ser humano, que está sempre nos afligindo. Então, mas voltando ao que eu estava dizendo antes, acho que o problema de valores, de como você entrar no debate público, você está sempre tendo que se defender. E o caso dos mais médicos foi muito isso. Eu escrevi um artigo na minha coluna, na época que estava o debate dos mais médicos, que foi um artigo que fez muito barulho. Eu não lembro mais o título que eu dei ao artigo, mas a tese que eu defendia no artigo é que, naquele instante, os médicos brasileiros eram judeus do PT. E, como sempre, quando você está no debate público, e a função do colunista no jornal é levantar a temperatura do jornal, essa é a nossa missão. É claro, não falando bobagem, mas, né? E o colunismo no Brasil, ele ficou muito fraco nos últimos anos. Depois que a gente perdeu o Paulo Francis, né, que agora a gente está vendo, quando ele dizia que a Petrobras era uma baixaria, ele tinha razão, né, mas na época ele não era jornalismo, ele não fazia jornalismo investigativo, então ele não tinha como provar, né? Mas o jornalismo no Brasil, o colunismo perdeu muita força, porque hoje as pessoas escrevem com medo. Elas escrevem com medo de ser processadas o tempo inteiro,
Ela escreve com medo de perder o emprego, porque tem essa coisa de alguém se sente ofendido, alguém acha que você é malvado e que você não pode falar. Então, na realidade, o que domina muito o debate público, muitas vezes as pessoas são simplesmente politicamente corretas porque elas têm medo. Elas têm medo, elas querem pagar a conta, a escola das crianças, o condomínio, então elas preferem não entrar em confronto com coisa nenhuma. Então, no caso dos mais médicos, o que eu havia percebido, e não só eu, né? Eu estava um dia no almoço com meu filho é médico oncologista, e a gente estava falando desse negócio dos mais médicos. Meu filho é um liberal conservador, assim, radical, às vezes mais do que eu, né? Ele, assim, está no debate nas redes sociais contra o PT e contra a esquerda. Ele está, assim, super envolvido. É um médico, um moleque de 30 anos, novinho. Então, assim, então a gente estava discutindo essa coisa do mais médicos, e me veio essa imagem que era o seguinte: a retórica que o PT usou na época, que o governo usou na época, o Padilha usou na época, foi a seguinte: se você é contra o projeto Mais Médicos, que envolvia não só cubanos, mas principalmente cubanos, veja, e aqui eu estou deixando de lado toda a questão da baixaria do contrato com os cubanos, do trabalho escravo, estou deixando de lado o fato de que Cuba é um parque temático pré-histórico, estou deixando de lado o fato de que é muito estranho a gente ter uma presidente que se aconselha com um cara que run o parque temático pré-histórico, certo? Eu não estou entrando nesse debate, né? Isso daí é uma outra chave que dava para a gente falar há muito tempo. Eu quero me ater aqui à retórica que foi utilizada com relação aos médicos brasileiros na época. E essa retórica era a seguinte: os médicos brasileiros são playboys, vagabundos, não querem trabalhar, só querem ganhar dinheiro, não querem ir para lugar difícil no interior do país viver mal. Normalmente ninguém quer, a não ser se você não tiver nenhuma outra opção, como, por exemplo, ser cubano, certo? E não ter mais, precisar ir para algum lugar onde tenha comida, de alguma forma, certo? Porque você é mantido numa situação de, como eu dizia, uma espécie de, como se fosse um parque temático antropológico, onde você vai e diz assim: olha, mamãe, assim, o socialismo fazia isso com as pessoas, ó, né? Então, assim, o problema é que nós no Brasil, e aí eu acho que é o drama, nós no Brasil, a ditadura parece ter adiado 20, 30 anos o embate que começa a acontecer agora, de fato. Eu acho que na universidade e na mídia em geral, os representantes do pensamento antiliberal, que acho que é a maioria, eu sei que é a maioria, está um pouco perturbado, porque ele acordou um dia e percebeu que está começando a aparecer gente que não tem medo deles. Mais do que isso, que estuda mais que eles, que lê. Porque uma das características do pensamento antiliberal, como quando você está no poder, é você começar a relaxar. Então você não lê nada. Eu estava rindo quando o Rodrigo estava falando do Marx, que estava ensinando umas coisas do Marx, né? Porque esse tipo de coisa, quando você é uma minoria, e eu tenho lido e-mails de jovens estudantes em vários cantos do país, mas principalmente de São Paulo para baixo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro também, que, aliás, tem uma tradição liberal, acho, mais importante do que em São Paulo. São Paulo, isso é uma tristeza, na realidade, como o estado e a cidade mais rica do país, em termos de pensamento liberal, é uma tristeza. É muito mais difícil você conseguir levantar uma discussão como essa em São Paulo, né? Mas, assim, então, acho que eu tenho ouvido muito uma palavra que é resistência, que eles usam. Os meninos e as meninas, adolescentes. Adolescente não, aluno de universidade, que não é exatamente adolescente, né? Usando a palavra resistência. E eu acho que essa resistência está deixando muitos integrantes da universidade e da mídia desesperados. E a tendência é eles ficarem mais agressivos.
e quererem, de qualquer jeito, inviabilizar qualquer possibilidade de rompimento dessa tradição totalitária no Brasil, que permanece até hoje. Eu nunca tive tanta certeza que a verdadeira revolução no Brasil seria o Brasil virar capitalista. Essa é a grande revolução. Porque o Brasil, ele continua sendo capitania hereditária que passa pelo império, pela colônia, depois pelo império, depois passa pela república e vem até nossos dias, e os nossos dias são dias autoritários. E aí você vê na retórica era a seguinte: se você criticava algum aspecto técnico do programa Mais Médicos, você odeia o povo. Para mim tem assim, quando você fala muito na palavra povo, eu tomo cuidado quando eu estou te ouvindo, porque quem fala normalmente em povo é porque está querendo dizer que é um defensor do povo e que você é ruim com o povo, você é malvado, né? E a retórica ao redor dos Mais Médicos, que eu acompanhei de perto, inclusive por esse artigo que gerou muita discussão e muita polêmica, porque eu dizia o seguinte: olha, a retórica do Padilha, que agora é candidato a governador do estado de São Paulo, a retórica do Padilha é a seguinte: é dizer que os médicos brasileiros estão falando do mal do projeto Mais Médicos porque eles só pensam em dinheiro e só pensam em carro importado e são malvados e egoístas. Logo, é a mesma retórica que os nazistas usavam para os judeus na Alemanha. A mesma retórica. Todo governo totalitário tem um tipo de prática retórica que é a seguinte: no debate público ele tem que fazer você parecer mal. E veja, os sistemas totalitários, todos que existiram, todos se pensavam como agentes do bem. E uma dificuldade que o pensamento liberal tem é porque na sua tradição ele lida com dificuldades concretas da realidade. Adam Smith foi o primeiro autor, grande autor, a reconhecer o seguinte: o que faz eu entregar o melhor pão é porque eu quero vencer o outro cara, é minha ganância. O grande mistério é como um regime que parece operar em cima do interesse e do egoísmo produz melhor qualidade de vida, mais riqueza e mais liberdade individual. E um regime baseado em teoricamente, o bem e o amor a todos, produz uma riqueza, uma pobreza enorme e uma miséria absoluta e total. Então, acho que esses são conjuntos de questões que eu acho que a gente precisa aprofundar na reflexão sobre o pensamento liberal e o pensamento antiliberal no Brasil. Primeiro aprofundá-lo, depois investir dinheiro nele, investir em espaços que essas pessoas possam ser formadas, profissionais do pensamento, e concentrar nesse foco, afinal de contas, como tomar da esquerda esse trunfo falso de que eles representam o humanismo, a liberdade e o bem, porque historicamente eles não representam isso. Obrigado. Agradecemos a exposição do senhor Luiz Felipe Pondé no painel de saúde e, devido ao adiantado do tempo, a gente vai passar imediatamente para as perguntas. José Cordeiro, gostaria de te passar uma pergunta da plateia com relação à situação da saúde atualmente na Venezuela, com tudo que está ocorrendo naquele país. Que tu brevemente comentasse essa situação. Eu não queria falar disso porque é uma coisa muito pessoal, mas o meu pai morreu há uns meses devido à terrível situação da saúde na Venezuela. Não há medicamentos, mesmo nas clínicas privadas, porque não há possibilidade de importar materiais, há controle de câmbio terrível. As clínicas privadas não têm medicinas, e os hospitais públicos ainda menos. E o meu pai faleceu por uma coisa tão simples como diálise. Não tivemos na Venezuela durante 2 semanas material para diálise. Então, eu estava sacando o meu pai da Venezuela para ir para Espanha, para ter tratamento sencillo, diálise, mas que na Venezuela não
pudo ele ter. Ele faleceu 2 dias antes que nós íamos a voar para Madrid. Isso para falar exemplo personal do meu pai que faleceu a causa de sistema totalitário comunista. Eu falei também da Coreia do Norte. Eu estive lá em 2 semanas. Eu tive malária e pneumonia. Afortunadamente, eu fui tratado na Coreia do Sul, a Coreia avançada, a Coreia científica, curei rapidamente depois da pneumonia e malária da Coreia do Norte. Mas para falar, porque agora vocês também têm supuestamente médicos cubanos. Na Venezuela temos 20.000 médicos cubanos, eles falam, mas toda Cuba não tem 20.000 médicos. Esas no son médicos, son enfermeros, espías, son esclavos. Porque aquí en Brasil, ellos reciben más dinero. En Venezuela, ellos reciben solo $25. Mas el gobierno venezolano paga $1.000 al gobierno cubano. Mas los cubanos, ellos mismos, reciben $25. Es una tragedia la situación de Venezuela, una tragedia. No hay medicina como el caso de meu pai. Miles de personas están muriendo a causa da terrible situación de saúde no meu país. Es muy doloroso. Obrigado. Passando então para a última pergunta, para o senhor Luiz Felipe Pondé, da Giovana, que é estudante de medicina. Ela relata aqui: sou estudante de medicina e percebo que nossas associações médicas têm se mostrado pouco relevantes no cenário político atual e nas estratégias públicas de saúde. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que isso, uma primeira ideia que me vem à mente, eu lembro que quando estava tendo as manifestações sobre os mais médicos, se não me engano em Brasília, não sei se era em Brasília ou em São Paulo, teve um cartaz em que estava escrito alguma coisa como Revolta de Atlas, alguma referência a Ayn Rand, né? A escritora Ayn Rand. E o marido dessa médica mandou um e-mail para mim, porque sabe que eu já tinha escrito sobre a Ayn Rand na minha coluna e tal, e me chamando a atenção, porque eu comentei isso no Jornal da Cultura. Olha, tem até um cartaz ali da Ayn Rand na manifestação, e falei um pouco do que era o pensamento dela. E aí depois o marido dessa mulher, que é médica, que estava na manifestação, ele também é médico, mandou para mim um e-mail falando: olha, era minha mulher que estava com aquele cartaz. Então, a gente estava querendo dizer isso, que eu penso que tem a primeira coisa que me vem à cabeça. O Brasil passa por um processo lento e gradual, e que não sei se vai chegar a cabo ou não, ou em quanto tempo vai levar, mas um processo lento e gradual de centralização institucional, que significa, quando o Rodrigo falava do Gramsci na fala dele, quer dizer, a gente sabe que a característica do pensamento do Gramsci, que fala o Vargas Llosa, né? A esquerda perdeu em tudo, menos na cultura. Na cultura ela venceu. E como ela venceu na cultura, a partir da Revolução Cultural, ela vai estabelecendo poder institucional dentro da sociedade. Então, isso, no exemplo mais banal, você tem um Supremo Tribunal Federal que pode ficar cada vez mais servindo ao Executivo, ideologizado, né? Cada vez mais ideologizado. Então, eu penso que a primeira causa que me vem à mente, pelo menos para você ter uma associação de classe médica cada vez mais frágil, é porque uma das características da sociedade totalitária e de um governo totalitário como o do Brasil, é totalitário, só que ele é totalitário de uma forma mais invisível e a gente não percebe o processo, todas as formas de sobrevivência institucional, elas vão se esvaziando. Porque uma das coisas que caracteriza uma sociedade liberal-conservative, desde o Tocqueville, quando ele fala isso, na Democracia na América, é você ter muitas instituições, muitos corpos médios, como ele fala. E o esvaziamento dos corpos médios significa uma centralização na expectativa do Estado redentor.
E, portanto, as ordens, né, as entidades de classe, elas vão perdendo força nisso. E muitas vezes servido por próprios médicos, no caso dos médicos, que vão fazendo pacto com esse próprio Estado, né? E então, me parece que assim, a tendência é você ter um enfraquecimento de qualquer órgão de classe, um esvaziamento do discurso de ordem de classe, e uma coisa que você vai jogando, os médicos, eu acho que o caso médico é essencial, hein? O caso da educação é mais invisível, mas o médico é essencial. É essencial que você faça com que o médico, ou ele concorde com a linha política do Estado, ou ele seja considerado malvado. É essencial, porque médico lida com gente, lida com saúde. Então, é um setor que você tem que cooptar de qualquer jeito, porque se você não cooptar, não funciona. Então, os médicos, essa tendência de identificar médicos como alguns médicos como malvados, riquinhos e que só pensam neles, eu acho que não parou e só vai piorar. Obrigado. Bom, agradecemos a presença de todos, especialmente dos painelistas convidados, e damos por encerrado este terceiro painel do 27º Fórum da Liberdade. Obrigado.